Sejam muito bem-vindos ao nosso Checkmate Cast. Aê! Quanto tempo. Pessoal, hoje, em comemoração aí, a gente já passou do 30º episódio, mas a gente sabe da luta, né, Ramone, para chegar até aqui. É forte. A gente passou por várias tentações, vamos dizer assim, provações, invernos, verões, né? Exato, mas que nos mantiveram fortes, firmes e nos fizeram chegar até aqui. Vocês sabem do intuito do Checkmate, que além de empreendedorismo é levar sim a palavra de Deus. E estou aqui com esse pastor hoje que é uma bênção em nossas vidas. Glória É a Deus, unânime a aceitação dele, como ele conduz a palavra, né, Ramone? É verdade, fazia um tempinho, né? Fazia um tempinho que ele não vinha. Fazia um tempinho que ele não vinha. Então hoje a gente quer fazer um checkmate diferente, com muito louvor, adoração. Nós vamos ter uma palavra que o pastor Zenaldo já preparou pra gente, que inclusive ele vai contar como veio toda essa palavra de hoje. E assim, mais uma vez, Deus provando que sempre está com a gente. Amém. Amém. Pastor, bem-vindo. Obrigado. Obrigado Prazer por estar aqui. aceitar. Nossa, Deus, muito obrigado mesmo. Fico lisonjeado. Já falei isso pro senhor e deixo aqui minhas palavras ao vivo. Ramone, bem-vindo. Obrigado, né? Gente, é uma honra poder participar do Checkmate e poder estar aqui, né? A gente sabe que toda oportunidade ela é concedida por Deus, Meu né? Deus. E a gente tem que abraçar, né? Verdade. A gente não pode fazer que nem Jonas, né? Pegou e sumiu no mundo. Até porque ninguém escapa, né, dos olhos do Senhor. Verdade. Mas é honra para nós poder servir e entender que o sentido da vida é servir uns aos outros, né? E é honra poder estar aqui, né? Eu que te agradeço. Você sempre agradeço. Você é um cara muito abençoado. Aqui é um irmãozão. Que, inclusive, você já ganhou fãs da minha família. Minha mãe é uma pessoa mesmo? que... Não, cara, minha mãe fala muito bem de você. Rapaz, eu Glória gosto a tanto do Deus. Ramone e tal, o jeitinho dele, aquele negócio todo. Ah, é Deus, né? A gente tá aqui pra isso, é bênção. Vai E- entender, né? Vamos começar daquela forma. Eu vou me arriscar, tá, gente? Se eu errar, eu não sou músico. Música aqui é o Ramone. Já falei que Oh, Léo é Deus. doidinho, quer fazer coisa diferente aqui pra vocês, pra entreter vocês. Mas simbora, a gente preparou aqui um negócio bacana, viu? Vamos fazer a moda nordestina, um louvor à moda A nordestina. moda nordestina. Né? Nós estamos no Maranhão. A Bíblia manda que os que louvem ao Senhor Louvem ao Senhor. com símbolos, com tambores. Vamos lá? Pode puxar. Tum, 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 tum. Isso. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. E os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Aê! Muito bem. Deu pra passar, não deu? Rapaz, ainda vou aprender, ainda vou ficar pronto. Deu pra passar uma vermelha. Glória a Deus, bênção. Bênção, gente. Bênção. Bem-vindos ao nosso checkmate. Preparem aí para uma grande pregação deste homem de Deus abençoado, que vai nos trazer hoje. A gente em off conversando ali, ele me confidenciou que uma palavra que veio, ele não sabia a hora que ia usar, e como Deus, mais uma vez, se mostrando presente aqui, falou que hoje era o momento. Amém. Amém, pastor. Bem-vindo, vamos lá. Bem, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Nesse momento vocês estão comemorando, né? São 30 episódios. 32º esse. 32º. Era pra gente comemorar no 30º, né? Mas aí o momento chegou. Ótimo. Foi o tempo da palavra vir. Bênção. Tudo no tempo de Deus. Tempo né? de Deus. Então, parabéns. Que Deus continue abençoando vocês. Né? Amém. Obrigado, pastor. E que, através desse canal, o nome do Senhor continue sendo como está sendo, né? Glorificado, a igreja edificada, vidas sendo abençoadas, né? Prosperando. Amém. Isso é tudo bênção para o Senhor. Amém. Então, é uma honra estar aqui servindo, como o irmão Ramon falou. Nós estamos aqui para isso mesmo, para servir. Como eu estava te falando, Léo, sobre essa palavra, mais ou menos uma semana e meia, semana passada, né? Eu estava fazendo as minhas meditações e orando a Deus e veio uma palavra muito forte, né? Vamos dizer assim, uma pregação pronta, porque às vezes a gente recebe a pregação para preparar, né? Um tema para preparar, às vezes até encomendado. Por exemplo, você poderia ligar para mim e dizer assim, pastor, vai ter um evento assim, comemorativo, uma celebração, prepara uma palavra. Aí a gente vai lá, lê, ora, busca. E dessa vez foi o contrário, né? Eu nem sabia para que era, estava meditando e veio essa palavra de Deus. E eu achei muito interessante. E guardei, falei, no momento certo, né? Já aconteceu outras vezes, mas no momento certo, Deus vai mostrar onde é que eu devo usar essa palavra que Ele me entregou hoje. Fiquei quieto. Até chegar aqui hoje, quando você começou a falar, né? Eu já sei qual é. Eu vinha pensando em uma, mas quando você começou a falar, eu falei, é hoje. Eu até me emociono, cara. Aquela palavra. É muito vivo, né, cara? É muito... Eu vou aplicar aquela palavra que o Senhor me deu. Então é uma palavra que não é nossa, né? A palavra é de Deus, né? E é por isso que vale, porque palavra de homem não. A gente sabe que cada um tem a sua opinião, né? A nossa opinião vale muito para nós mesmos, né? Mas o que vale mesmo para todos é a palavra de Deus, porque aí sim é a verdade absoluta, é alimento, Amém. né? Ela não passa, né? Não passa, né? Não passa. É Eu acho eterna. interessante, fico refletindo, porque é um livro de quantos anos, quantas décadas, né? Sim. Séculos Sim. de Milênios. existência, milênios da palavra de Deus, e ela é nova, ela se renova, é viva, né? Aí você diz assim, eu trouxe uma palavra hoje. Quantas e quantas vezes esse mesmo texto, essa mesma palavra já não foi dita, né? E de perspectivas assim diferentes que o Espírito Santo revela, A gente né? acaba absorvendo também cada um de uma maneira diferente. É Sim. onde a gente mais está precisando naquele momento. Deus, o Espírito Santo e o que está aqui tem esse poder de nos revelar muitas coisas, né? Sim, porque a semente é semeada. Os terrenos são diferentes. O semeador é o mesmo. A semente é a mesma que a palavra, mas cada terreno tem suas próprias propriedades, vamos dizer assim. Sim. Tem um mais fértil, outro menos fértil, tem um que tem mais pedra, outro que não tem, uns têm espinhos, outros não têm, outros estão muito embaixo de sol, estão em alta temperatura, outros estão em baixa temperatura, então a palavra vai florescer, frutificar de acordo com cada terreno que recebe. Mas a palavra é a mesma, a semente é a mesma, o semeador é o mesmo. E tem aquela referência, concordando com isso, é uma referência em Isaías 55:10, se eu não me engano, pastor, né? Que fala assim, como a neve e a chuva cai, né? E faz a semente brotar, né? E para alimentar o que está com fome.
Assim é a palavra de Deus. Não né? volta para mim vazio. Amém. Então, o Forte. texto está aqui em Gênesis, logo no princípio, né? O texto fala de um personagem muito conhecido na Bíblia, que é o personagem de Isaac. Isaac era filho de Abraão, o filho da promessa, porque quando Deus chamou Abraão, Abraão estava lá na Mesopotâmia, na região que hoje é o Iraque, o Irã, ali, né? Mais próximo do Iraque. Era ali que Abraão estava. Quando recebeu um chamado, Deus apareceu a ele. Abraão é um descendente de Sem, por isso que é chamado de semita, né? E ele estava lá e Deus apareceu para ele e mandou que ele saísse do meio da parentela dele, da terra onde ele estava, para um lugar onde Deus mostraria. E assim Abraão fez, né? Tem toda uma história, mas Abraão vai... A história da Terra Prometida. Né? Exatamente. Começa ali, né? E Abraão vai, faz toda a sua jornada, ele chega lá na terra que é chamada Terra de Canaã, que hoje é onde está o país de Israel. E aí ele já estava idoso e não, a esposa e ele não conseguiam ter filhos, né? Ele e Sara. Até que veio Isaac, filho da promessa. Isaac cresceu. E aqui já é a história de Isaac. Isaac aqui já está casado com Rebeca. E assim como nos tempos de Abraão, houve uma fome na terra. Quando houve a fome na terra, assim que Abraão tinha chegado, Abraão foi para o Egito. E aqui houve fome. Isaac tem que sair, porque eles eram nômades e dependia exatamente da chuva, porque na época era terra para florescer e gado. A riqueza e o alimento dependia disso, né? Então por isso que ou você é pastor para cuidar de rebanho, ou você é agricultor, desde Caim e Abel, né? Então é o que aconteceu. A terra começou a ter falta de chuva, tinha que sair. Isaac vai em direção ali à fronteira, como se fosse a caminho do Egito. Ele chega na terra de Gerar, que é a terra onde ficavam os filisteus, os famosos inimigos de Israel, e Deus aparece para ele e diz: não vai para o Egito. Abraão já tinha ido para o Egito. É bem natural que Isaac tivesse com o pensamento: eu vou seguir os mesmos passos do meu pai. E Deus aparece para ele, e a primeira aplicação que nós temos é o seguinte: para cada um de nós há uma história, para cada um de nós há uma decisão, e tudo tem seu tempo. Abraão, que era o pai, foi para o Egito. O filho dele, Jacó, foi para o Egito, porque o neto dele, Isaac, né? Estou falando, José, olha só. Abraão, nós estamos falando de Isaac. Abraão, pai, tinha ido para o Egito. Isaac começou a se deslocar naquela direção. Deus disse: tu não vais para o Egito, fica aqui. Aqui eu vou te fazer prosperar. Mais adiante, o neto de Isaac, que é José, foi primeiro para o Egito e depois levou o pai, né? Acabou chamando o pai, Jacó, que era filho de Isaac, também para o Egito. Ou seja, tudo direcionava para o Egito. Mas com Isaac foi diferente. Pediu para ele ficar na terra que não era próspera, né? Fica aqui, que aqui eu vou te fazer prosperar. Não é? A terra de Gerar, a terra de um rei chamado Abimeleque, a terra dos filisteus. Isaac chega ali. E ele começa a prosperar. E é isso que eu vou ler aqui, o texto, uma parte do texto, para a gente poder entender. Está em Gênesis, no capítulo 26, versículo 12, diz assim, ó: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Então, conforme promessa, naquela terra, Isaac foi recebido, começou a semear e ele começou a prosperar na terra. Porque Deus era com ele, porque ele obedeceu a Deus. Não é? Veja a importância da obediência. Então, uma das coisas que nós devemos aprender na vida é obedecer a Deus. Ir para onde o Senhor quer ou ficar onde Ele quer que nós fiquemos. Sendo tempos difíceis ou não. Exatamente. Né? Então, aconteceu com Isaac, assim como ele poderia ter, não. As circunstâncias, elas nem sempre são favoráveis. E nós avaliamos as coisas do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, não fazia sentido Isaac ficar naquela terra. Ele poderia, inclusive, ter questionado Deus. Mas espera aí, por que eu vou ficar aqui? O Egito tem o Nilo, o grande rio Nilo, com o delta do Nilo. E nós sabemos que até hoje é assim, onde você tem o leito de um rio, é onde tem
prosperidade, a terra é mais frutífera e tudo mais. E o Egito era o celeiro, chamado celeiro do mundo. Então, do ponto de vista humano, Isaac poderia questionar, ou até nem questionar e não vou ficar aqui não, eu vou embora. Não é? Mas ele obedeceu. E pela obediência veio a bênção. Bem, termina a história aí? Não, porque também na nossa vida não é assim. As coisas não são simples. E Deus nunca prometeu que era assim, seria simples. Na medida que ele começa a prosperar, ele foi muito bem recebido ali. Mas como ele começa a prosperar, começa a ter inveja. Então o próprio pessoal da terra começa a olhar para eles assim, o negócio tá estranho, esse cidadão veio para cá, está crescendo e está ficando mais rico do que a gente. Porque ele começou, com ele, né? começou a acumular rebanho, começou a frutificar. Chegou um determinado ponto que a inveja cresceu tanto que ele disse, ô cidadão, pega teus servos, que ele já tinha servos, já tinha gado, já tinha tudo, vai embora daqui, nós não te queremos aqui. E começaram, inclusive, a entulhar poços que o pai de Isaac, Abraão, tinha aberto, porque eles dependiam de água, como até hoje nós dependemos. Sim. Naquela época, então, não tinha facilidade no deserto, então tinha que fazer poços, porque senão o gado ia morrer e eles mesmos não iam sobreviver. Então, Abraão já tinha feito isso. O que o pessoal fez para prejudicar? Entulhou os poços, fechou a boca dos poços, né? E Isaac teve que sair. Então, vou ler a outra parte da história, né? Como é que essa história continua. Diz assim, versículo 17, né? Para quem estiver acompanhando em casa, capítulo 26 ainda de Gênesis, versículo 17 diz assim: Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filhos dos filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes tinha dado. Isaac foi e reabriu os poços, né? Que tinham sido entulhados. Versículo 19 diz assim: Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Bênção. Isso é uma riqueza. No deserto. Imagina. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Foram atrás. A água é nossa. Por isso Isaac chamou aquele poço de Ezeque. E essa é a primeira palavra para nós guardarmos. Primeiro poço, Ezeque. Porque entraram em conflito. Então esse é o poço do conflito. Primeiro poço. Eles abriram, não, esse poço é nosso, eles tiveram que abrir mão. Então cavaram outro poço. E também por causa desse poço houve contenda. Por isso recebeu o nome de Sitna. Segundo poço. Eles abriram mão do primeiro. Sabe aquela coisa? Estou tentando abrir tentando abrir um negócio aqui. Lutei para abrir. Comecei meu negócio. Veio contenda. Não, toquei, larguei. Vou para outro. Vou evitar. Não foi suficiente. Vieram atrás e contenderam pelo segundo poço. Aí ele chamou de si, né? Contenda. O primeiro foi conflito, o segundo é contenda. Aí ele abre mão e vai mais adiante. Aí diz aqui, partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E ele disse: Porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Então, agora não houve conflito. Eu descansei. O que acontece? Quando o texto continua dizendo o seguinte: os homens lá de Gerar, os filisteus, perceberam que onde Isaac ia, ele prosperava. Independia da terra, independia dos poços, independia de qualquer instrumentação que ele tivesse. Qualquer condição. Né? Qualquer condição. Não adiantava eles colocarem barreiras. Por quê? Porque era a mão do Senhor que estava sobre a vida dele. Forte. E aí o que acontece? Eles se renderam a isso. E vão atrás de Isaac. Agora não vão mais para brigar. Olha que coisa interessante. Diz aqui o seguinte, olha. Versículo 23, diz assim, Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de teu pai Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço.
Mais um. É o poço de Seba, que depois virou Berseba. Abimeleque, seu amigo Alstate e Ficol, comandante do seu exército, esse é o rei da terra onde ele estava, que ele já tinha sido expulso de lá. Saíram de Gerar para encontrar Isaac. Então Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença? Se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês. Não estou entendendo. Vocês vieram me perseguindo, fechando meus poços. Eu fui abrindo mão e agora vocês novamente vêm. Por que vocês estão vindo a mim? Não é se vocês me odeiam. Olha a resposta deles. Responderam eles, versículo 28. Aí grave bem, né, os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham. Diz aqui, ó. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança contigo. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você agora é abençoado do Senhor. Então eles viram que as bênçãos estavam sobre a vida de Isaac. E aí foram propor agora uma aliança, pedir um juramento, ou seja, uma aliança de paz. O que normalmente a gente poderia pensar? Bem, eu estava na terra dessa turma, né? Desse povo. Eles me expulsaram, me perseguiram no caminho. Agora que me viram prosperar, querem aliança, qual a resposta que eu devo dar para eles, hein? Seria vocês, isso, por favor, saiam da minha terra. Vou pagar na mesma moeda, né? Vou pagar na mesma moeda. Vocês me expulsaram, agora chegou a hora de eu expulsar vocês. A palavra de Deus continua dizendo que Isaac fez um banquete para eles. Olha. Fez um banquete, se alegrou na presença deles e celebrou colocando o nome daquele lugar de Berseba. Porque agora ele chama o poço da aliança, o poço do juramento. Então você veja, começa com um poço chamado Ezeque, depois vai para outro chamado Sitna, conflito, contenda, um lugar onde para a contenda, que ele chama o lugar de paz, que é Rehobote, e por último, o poço da aliança do juramento chamado Seba ou Berseba, que depois veio se tornar a cidade de Berseba. Eu acredito que Isaac também se alegrou por um daqueles motivos que eu te falei ali, por entender que não provém do Isaac. Sim. Né? Provém de Deus às vezes. Exatamente. E você veja que quando a gente dá testemunho, Léo, da nossa vida, o nome que tem que ser glorificado é o nome de Deus. E você veja que os filisteus ali reconheceram que Isaac era abençoado por Deus. Eles falam assim: nós vimos que o Senhor é contigo. Até então eles não tinham visto. Não tinham percebido. Eles só entendiam eles só raciocinavam que, bicho, o que acontece? Já começou achando uma fonte de água viva no exército. No deserto, né? Então, porque eles poderiam ter outro tipo de reação. Poderia chegar e dizer assim: rapaz, você é um homem fenomenal, um belíssimo agricultor, sabe? Que conhece bem a terra. Ou seja, colocar a glória para Isaac. E pelo comportamento do Isaac, este povo reconheceu a presença e as bênçãos de Deus na vida do Isaac. E também Isaac poderia revidar, né? Ter revidado no começo. Né? No começo ele poderia ter revidado. Não, essa palavra é fortíssimo. Eu consigo ver várias vertentes que essa palavra se encaixa. Concorrência de negócio, de mercado. Sim. Né? O próprio entendimento da gente ver que se Deus está te favorecendo, é o que eu sempre falo, Ramone, para a gente reverter isso como semente. Não segurar a semente para si próprio, né? Sim. Que muitas pessoas, eu vejo, né? Pelo menos eu acho, no meu caso foi esse, quebrei por conta disso, de achar que as bênçãos que eram me dadas eram somente para mim. Ou seja, a nossa própria capacidade. Você veja, quando você prospera, todo mundo quer prosperar. E não há nenhum mal nisso, né? E todo mundo acorda todo dia para prosperar. Prosperar, melhor, exato. Né? Não há nenhum mal. Não existe condenação para a prosperidade. O que Jesus Cristo nos traz de ensinamento é para nós colocarmos o nosso coração naquilo que é correto, né? Porque ele fala assim: onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não é nessa terra que nós devemos ajuntar tesouros. Nós temos que estar principalmente olhando para a eternidade, porque aqui é passageiro.
Aqui é uma vida finita. Né? Então, às vezes a gente esquece que, por mais que nós vivamos aqui, vamos imaginar 100 anos, o que é 100 anos perante uma eternidade que vem depois? Né? Então, o que adianta eu ajuntar tesouros aqui e esquecer de juntar tesouros na eternidade, né? Onde nós vamos viver. Então, é disso que fala. Agora, você trabalhar, você adquirir, Deus não fala nada contra. Mas nós precisamos entender que, à medida que você prospera, vem, por exemplo, o que aconteceu aqui. Prepare-se, porque você começa a prosperar, vem a inveja, vem as barreiras, vem o desafio. Ao mesmo tempo que vem, muitas vezes, o orgulho. Exatamente. Porque Isaac poderia olhar para si mesmo assim, sabe, eu sou o cara. Olha, independente do que eles façam, eu que tenho a força, eu que tenho a capacidade. E ele foi humilde para reconhecer. Assim como os outros reconheceram nele a presença de Deus, ele também foi humilde para reconhecer e continuar obedecendo. Não contender e não dar o troco, que é a coisa mais difícil para nós, seres humanos. Porque ler isso aqui é fácil, a história contada. Agora, você se deparar fácil com uma situação dessa, você imagina. No dia a dia. Você ser injustiçado. Porque se você olhar o quadro, o cenário, Isaac estava numa terra onde ele não fez mal algum. Ele simplesmente foi expulso porque estava prosperando. Além de ser expulso, ele não contendeu. A palavra não fala que ele contendeu, ele quis ficar. Não, ele simplesmente abriu mão e foi embora. Queriam que ele fosse embora, ele foi. Não contentes com isso, perseguiram ele. E ele foi abrindo mão. Olha, estou fora da terra de vocês. Eu estou fora da terra de vocês. Mas não. Entulharam o primeiro poço, brigaram pelo primeiro, ele foi embora. Contenderam pelo segundo, ele foi embora. Foi atrás de outro. Chegou num ponto que, quando ele está em paz, ele poderia realmente olhar para a turma e dizer assim, olha, não tenho nada a ver com vocês me expulsaram. E não, ele se alegra, ele topa em fazer aliança. Porque ele reconheceu exatamente que não era dele, era a bênção de Deus. E quando você reconhece que as bênçãos vêm de Deus, que você está prosperando, porque Deus está ali contigo, te abençoando, o que você não quer é sair da presença de Deus? O que você não quer é desobedecer? E a palavra que nós podemos aplicar e devemos aplicar na nossa vida é, acima de tudo, obediência à palavra de Deus. Vejam bem, quando Jesus Cristo andou nessa terra, ele dizia assim, ele era um judeu, né? Família judia, descendente dos judeus, cumpriu a lei, andava celebrando as festas, né? Ia nas sinagogas, mas Jesus Cristo não andava dizendo assim, por exemplo, ele não ia te encontrar e dizer assim, ei Léo, visita lá a sinagoga sábado que eu tô lá. Sim, era quem tivesse. Ele chamava e dizia assim, Léo, segue-me. Isso é muito diferente. Não é visita a sinagoga que eu estarei lá. É assim, Léo, vem, segue-me. Esse vem e segue-me, anda como eu ando, anda comigo. Tem comunhão comigo, aprende de mim. Esse é o chamado de Jesus até hoje para nossas vidas. Não é o chamado para ir em tal lugar, não. É segue-me, anda comigo, aprende como eu ando e anda junto. E a palavra de Deus depois vem dizer, João escrevendo sua carta diz, aquele que permanece nele deve andar como ele andou. É assim que nós devemos andar. Então Isaac permaneceu em obediência, por isso que prosperou. Aqui nós aprendemos isso. Ele prosperou porque obedeceu. E não só obedeceu na hora de ficar lá. Teve fé também. Teve fé. Né? Porque poderia muito bem falar, se não me prometeu, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Isso, é o que muitos de nós, né? A gente faz isso, cara. Isso. A gente indaga. Esse ponto seu é importantíssimo, Léo, porque olha só, Deus se mostrou para ele em visão e disse, eu vou te abençoar nesta terra. Imagina a situação, uma coisa é você obedecer quando as coisas estão dando certo. Agora imagina a cena, depois dessa promessa, Isaac, quando recebeu essa promessa, ele e qualquer um de nós ficaríamos assim, super felizes, convictos. Poxa, Deus falou comigo. Ok, ótimo. Passou um tempo, ele está sendo expulso da terra. O que ele poderia pensar? Mas cadê a promessa? Olha, Deus, por que você não manda um raio aqui agora, acaba com tudo isso, exatamente. né? Cadê a promessa? Então você veja, todos esses homens tiveram dificuldades. Todos. Porque
o caminho nunca foi prometido para nós, não há promessa de Deus de que seria fácil. Aliás, que Cristo disse que o caminho é apertado. A porta é estreita. Exatamente. E ele, o que é que ele fala? Olha, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Esse pegar a cruz, o que que aquele que era considerado criminoso fazia? Ele primeiro passava o processo de vergonha, que era a exposição. Aquele trajeto ali de Cristo levando a cruz é a exposição, a vergonha. Então, era assumir o crime, assumir a condenação publicamente. Então, quando Cristo diz assim, pegue a sua cruz, assuma o caminho, a condenação da carne, né, que nós devemos fazer sem medo e sem vergonha. Eu fui morto na cruz com Cristo, né? Eu sou um seguidor de Cristo. Não me envergonha levar a cruz, que leva à morte dos meus desejos carnais, das minhas vontades. E não é que eu vou agora deixar de viver. Não. Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O que ele precisa, o que ele quer, na verdade não é o que ele precisa, o que ele espera de nós. Obediência, fidelidade a ele. Para quê? Para que ele possa nos abençoar. É interessante, né? O que Deus quer nos abençoar. E o que Deus não pode fazer? Deus pode fazer tudo, mas o que ele não pode fazer? Ele não pode ir contra a sua justiça, contra a sua palavra. Então, por exemplo, eu não posso ficar em desobediência, em pecado e pedir as bênçãos de Deus. Ele não vai fazer. É porque ele não me ama? Não, é porque ele não pode contrariar. É porque ele não pode contrariar a palavra dele. Deus é justo plenamente, entende? Então, o que Isaac fez ali foi obedecer inicialmente e permanecer obedecendo. E tem um parêntese também em meio a tudo isso em relação à persistência. Por quê? Lendo biblicamente hoje, você cavar um poço, a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Não é. Nós estamos falando de suor, de trabalho braçal, dedicação, sem contar a chateação que já tinha passado no passado, né? Então isso vem, mais uma vez, que eu volto a frisar sempre, é que não existe vitória sem luta. Não existe. Né? Ele conseguiu a vitória, mas depois de muita... E cava poço, e tampa poço, e cava poço, até que ele foi abençoado porque ele conseguiu mostrar que não era ele, era Deus. Pois é. Fluiu. Abriu uma loja, abriu um empreendimento, abriu um comércio, né? Abriu um empreendimento como esse aqui. Estúdio. É fácil? Não é fácil. Então, você vê, na época, nós estamos falando na linguagem da época, que é poço, é gado, é plantação, é agricultura. Você traz para a linguagem hoje, é o que nós vivemos hoje. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com situações assim, que você vai, luta por um negócio, abre o seu negócio, e de repente começa a prosperar, e vem adversidades, e muitas vezes você pode achar assim, poxa, Deus não está comigo. Não é isso. Às vezes Deus tem preparado algo melhor. Ou está te preparando para receber esse algo melhor. Exatamente. E você está no meio da jornada. Então não pode retroceder. Persistir. É unânime de grandes empresários que já passaram aqui. Você vai concordar comigo. Todos falam que o quebrar os fizeram mais fortes. Sim. Todos Verdade. eles. Léo, quebrar é normal. Aí volta a questão da persistência. Sim. Você teve trabalho, você teve investimento, às vezes você teve muita coisa. Mas entender que Deus tem o melhor. Continue, siga, né? Siga-me. Siga, exatamente. Né? Agora, a essência da palavra é obediência. Você, para obedecer, você precisa entender o que Deus está querendo. Qual é a direção que Deus está dando. Você não consegue... É interessante porque a comunicação entre nós, ela vai se aprimorando à medida que a gente vai se conhecendo. Eu tenho certeza que você conhece pessoas próximas pelo olhar. Não é assim? À medida que você vai se comunicando com as pessoas, vai convivendo com as pessoas, um olhar, um gesto, o semblante da pessoa já fala muito. Verdade. A linguagem não verbal, ela cresce à medida que você conhece. Se você não tiver conhecimento, às vezes a pessoa está triste, não faz diferença para você, você não convive. Agora, na hora que você convive, um olhar mais triste você percebe logo. Você sabe que é engraçado você estar falando isso? Desculpa te cortar Pode de falar. novo, pastor. Eu tô acabando de dividir uma reunião positiva.
cara virou pra mim e falou assim: olha, eu sou baiano. E baiano, quando não gosta do outro, não tinha nem parado pra conversar mais contigo aqui, não, entendeu? Falei, rapaz, é porque meu negócio é pra Deus. E a gente, eu falo isso muitas vezes, onde a humildade chega, soberba nenhuma consegue alcançar. Quando você Perfeito. chega com Deus no coração nas coisas, entregando ali o seu melhor, e tipo, sabe, sem orgulho das coisas, que tá aí na palavra também, o orgulho, a gente não ter orgulho das coisas, a pessoa simplesmente reflete isso pelo olhar. Quando é uma Sim. pessoa de Deus, ela transparece, ela transpira Deus. Uhum. Ela transpira a verdade no que ela está te entregando. Então não existe venda, por exemplo, no meu caso, sem verdade. Você vender aquilo que de fato, vender por vender, prometer o que você não pode entregar, isso eu acho que com certeza nem provém de Deus. Não. A gente está aqui para ser bênção, né? O que a palavra também traz. Então, é engraçado. Você falou isso, acabou de acontecer, e o porquê de tudo isso? A gente transparece, a gente Pois é. transpira Deus. Tem que ser isso. Exatamente. E aí, por que eu estou falando isso, Léo? Porque assim, quando você para entender a linguagem de Deus, você precisa conhecer Deus. Né? Você precisa se aproximar dele. Quanto mais intimidade, quanto mais relacionamento, mais fácil é entender o que Deus espera. Porque às vezes a gente diz assim, mas o que Deus quer na minha vida? Mas a gente não está se aproximando dele. Como é que você vai ouvir ou vai entender se você não se aproxima? Então, é preciso aproximar-se de Deus. Criar com ele um relacionamento, porque é isso que ele quer. Desde o princípio era assim. Deus não colocou o homem no jardim e esqueceu o homem lá, não. Todo dia ele vinha conversar com Adão. Todo dia. Né? Até que Adão se escondeu dele. Adão, onde estás? Né? E veja como Deus é maravilhoso. Né? Porque ele não diz assim, ei Adão, o que tu fizeste? Não, a primeira pergunta dele não é o que tu fizeste, não é acusativo. Ele só pergunta, Adão, onde estás? Por que tu não estás aqui comigo? E muitas vezes nós fazemos coisa errada e nos distanciamos de Deus. E Deus, a primeira coisa que ele quer e sente falta é da nossa presença com ele. Foi isso que ele deixou claro ali. Adão, onde estás? Ele esperava Adão ali, porque ele vinha todo dia falar com Adão. Então o que Deus quer é isso, que nós estejamos sempre prontos a nos relacionarmos com ele, para aprendermos dele, para ouvirmos ele. E à medida que ele nos direciona como ele direcionou Isaac, a gente cumpra. E vai ser sempre bênção. Tem barreiras, tem desafios, mas a vitória vem. E no final vem o poço de Beceba, da aliança e da vitória, né? Que ali foi a bênção final, a vitória de Isaac ali. Diante daquele episódio da vida dele, aquele poço... Divisor de águas. É o marco. É o marco. Então, também é assim na nossa vida. Então, essa é a palavra que eu queria deixar em nome de Jesus. Eu entendo que essa palavra foi separada por Deus para esse momento, né, de celebração. Eu espero que a tua audiência, né, aqueles que te acompanham, os inscritos no canal aqui, possam usufruir dessa palavra, meditem nela, está no capítulo 26 de Gênesis, você encontra essa palavra, que é essa breve, uma parte da história de Isaac, né? Um homem de Deus. Eu acho que o que é a cereja do bolo dessa palavra é exatamente o que os filisteus, né? Sim. Enxergaram, né? Cara, Deus é com ele. Deus é com ele. A evidência de que Deus está com o cara, né? E de que é assim que Deus espera. De que é assim que Deus deseja que hoje andemos, né, com ele, para que as pessoas vejam. Percebam que, cara, Deus é com ele. Cartas vivas, né? Eu de fato, é uma palavra viva, ela está aqui no nosso presente. Falando um pouquinho das últimas colocações, eu acho que não é fácil a gente se reconectar todo dia com Deus. Eu mesmo sou um que vira e mexe, eu tô ali assíduo, sentindo, daqui a pouco eu vejo que algumas atitudes, alguns atos já não estão mais, mas eu acho que é muito importante também a gente ter essa percepção diária do que te afasta, né? Eu acho que hoje o senhor, como um pastor, que é um homem de Deus, não é diferente de mim. Existem provações ali todos os dias que, de fato, nos distanciam. E o mundo está aí de verdade para isso.
para nos distanciar. O que Deus, eu vejo que Ele quer é essa reconexão diária nossa e o nosso entendimento mínimo do que nos faz bem e o que nos faz mal. E cabe a gente, Deus está ali de braço aberto a hora que você quiser voltar. Cabe a gente já abrir nossos olhos em agradecimento por mais um dia de vida. Eu tenho a minha tarefa diária, que é botar um louvor, tomar um banho escutando já um louvor. Já vim para o trabalho, para o escritório orando, pedindo para Deus bênção. E principalmente que eu seja bênçãos na vida das outras pessoas também. E para mim tem dado muito certo. Mas não tem como dar errado, Léo. Olha só, você falou que nós somos iguais. Somos exatamente iguais. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele faz a teologia mais sistemática e perfeita que tem na Bíblia. Ele fala que todos nós pecamos, todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Aí, em outro trecho, ele vai dizer, o salário do pecado é a morte. Ou seja, olha só o que ele vai dizendo. Todos pecamos. Aí vai piorar, porque depois ele vai dizer, e o salário do pecado, ou seja, o prêmio pelo pecado é a morte. Ou seja, todos estamos condenados à morte. Só que aí depois ele diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que coisa linda. Então, ele traz a sistematização do que é o Evangelho. O Evangelho é boas novas. Todos nós sabemos, nós somos pessoas que vivemos aqui em carne. Então tem coisas básicas. A gente sente sede, a gente corre para beber água. A gente sente fome, a gente corre para comer. E a gente sabe, se nós não bebermos água, não nos alimentarmos bem, estamos fadados a pegarmos uma enfermidade. A imunidade baixa, você fica enfermo. Nós sabemos as consequências, todos nós. No mundo espiritual não é diferente. Só que a enfermidade espiritual é outra. Ela não é perceptível na carne, mas a gente sofre. É o que você falou. Às vezes a gente se sente mais triste, mais abalado, né? Sente às vezes mais pressionado. Por quê? Porque quando a gente sente assim, pode olhar. A gente deixou de fazer o alimento diário. Assim como o pão nos alimenta diariamente, a água para matar nossa sede, a palavra de Deus é a oração, é o alimento espiritual. Por isso que todos nós, qual é a base, qual é o básico? Oração diária, meditação na palavra de Deus diariamente. Se nós fizermos isso, já começamos bem. Já começamos bem. Né? As tentações vão aparecer, as provações, as dificuldades, nós estamos num mundo assim. Mas estamos fortes. Você sai na rua, a quantidade... nós todos estamos aí lidando com vírus, bactérias e tudo mais, fungos. Assim, impressionante. Agora um negócio novo aí, né? Do macaco. Né? Então, ao nosso redor está assim. Qual é a diferença? Quando você está imunidade forte. Não é isso que os médicos ensinam para nós? Coma frutas, salada, faça exercício físico, beba muita água. Isso é tudo para quê? Imunidade alta. Para que você possa sair e se deparar com tudo isso, porque como é que você vai acabar no mundo fungos, bactérias, viroses, tudo? Não acaba. Mas você com imunidade alta, você tem resistência a isso. Você passa vários dias se alimentando mal, dormindo mal, sem beber direito, não faz exercício, você fica mais sujeito às enfermidades. Não é diferente no mundo espiritual. Então, para todos nós é leitura da palavra, com meditação diariamente, oração ao Senhor. Isso nos deixa conectados ao Senhor. Amém? Amém. Então, glória a Deus por isso. Glória Parabéns Deus, mais uma glória vez, né, pela jornada de vocês. Que Deus continue abençoando. Amém. A vocês e a todos que estão acompanhando, né? Que fazem parte também do canal, porque todos que são assinantes, né? Que os inscritos são parte da família. São parte do Checkmate. Então, que Deus abençoe a vida de todos, suas famílias também. Amém. Gente, aproveitar aí para você que ainda não é inscrito e sabe, a gente está aqui se doando, né, Ramon, toda quinta em prol desse projeto. Já falei várias vezes, a gente não sabe o porquê nem para quê, só Deus sabe o propósito. Só Deus sabe, e estamos aqui para isso, levar a palavra em obediência a Ele, levar boas novas também, com muito ensinamento. Está aqui o pastor Zenaldo bíblico, o ensinamento empresarial, um âmbito geral para todas as áreas. Nosso intuito é fazer você prosperar.
Então, se puder aí se inscrever, ativar os sininhos, fica aí também o convite de conhecer a igreja do pastor Zenaldo, fica ali no Recanto dos Vinhais. Pode falar, Rua Rony? Plutão, Rua Plutão. Número 1. Número 1, exatamente, em frente à praça, né? Bem fácil. Fácil. Também tem o Centro Teológico de Missões, onde o pastor Zenaldo ali Legal. comanda. A gente tem que Também fazer um fica no negócio Recanto dos especial Vinhais. para isso, fazer umas imagens lá. A gente vai lá fazer Vamos umas lá. imagens. E também dizer que a proposta do pastor Zenaldo está aqui regularmente no Checkmate, né? Dando uma Queremos. palavra, né? Sim. A gente vai fechar com ele aqui uma vez no mês ou 2 vezes no mês. É isso. Aliás, ou uma vez Porque no assim, trimestre a ou algo gente assim. fala muito de negócio, a gente fala de várias, sabe? Mas a gente tem que estar alinhado com Deus. Tá aí o caso prático de Isaac. Sim, verdade. A gente só consegue algo, a gente só consegue ascensão em algo se a gente tiver nessa conexão. E essa palavra, ela tem que ser consumida para quem quer crescer. Assim como, sabe? Para mim deu muito certo, eu falo que tem a receita do bolo, eu repito todos os dias, é isso. É porque não é só, né, a prosperidade, né? Não a é prosperidade, dinheiro, cara, é aqui, ó. digamos, material. Prosperidade aqui, né? sabe? Na verdade, a palavra de Deus ela te traz um equilíbrio, Sim. né? Exatamente para que não aconteça como naquela parábola, né, pastor, que fala que o cara desde agora eu vou botar meus bens aqui, aumentar os celeiros. vou aumentar os celeiros, minha alma tá bastada, agora eu tô bem, então vou aumentar os celeiros e tal, né? E a palavra diz que Tolo. chamou Hoje ele de mesmo. tolo, de louco. Hoje mesmo tu vai perder tua alma, cara. Entendeu? Eu não sei quem foi, onde eu vi a frase também que uma pessoa, não sei quem é que diz que eu nunca vi um cara, no enterro vi um caminhão de mudança junto com o cortejo. Não vai. Então o cara morreu, acabou, ele não vai poder levar nada. Então não existe isso. Pois é, aí é que entra o tesouro no céu, né? O tesouro no céu. O que é que nós estamos enviando para o céu, né? Nossa vida aqui, o que é que nós estamos fazendo? É exatamente concordando com o que tu falou. Sim. Perfeito. Então o checkmate tá com a receita perfeita. Palavra de Deus e consultoria. É o que a gente espera, né? Tá aí acrescentando. Exatamente, contribuindo. A gente está aqui aberto para dicas também. Se quiserem alguma melhoria, se quiserem dar sugestões de tema, se quiserem ser entrevistados, isso daqui é nosso. A interação é importante, né? Interação, se tiver aí uma história legal, um testemunho que a gente gosta muito de ouvir, aqui é o lugar para você estar falando ele e inspirando mais pessoas. A gente, é isso, né? Sim. É sobre isso, eu acho. Perfeito. A propósito, tem um episódio com o pastor Zenaldo, né? Tem. Que ele conta a história dele. Tu lembra qual que é o episódio ou não? Eu vou dar uma olhada, mas é só você ir lá no nosso Checkmate, aí vai em vídeos, vai na busca, vai aparecer todos. Eu acho que o do pastor Zenaldo foi ali pelo 10º, por ali assim. Mas, enfim, é não outro difícil testemunho, achar. entendeu? Gente, isso aqui não é só falácia não. Aqui tem respaldo. Trouxemos também seu Wilson também, que é uma benção. Uma benção, Já cara. contou a história dele aí. Falou que nada preenchia, Impactou dinheiro Léo. nenhum preenchia. A única coisa que preencheu a vida dele, Wilson de Mateus. fato, foi Cristo. Sabe? E ele é um apaixonado pela palavra de Deus. Não tem... A gente tem visto isso, né? Apaixonado pela palavra de Deus. Atuante, foi lá na igreja, vi ele atuante e tal. A submissão, né? A falta de orgulho de estar escutando, adquirindo o que de fato a gente precisa para nossa vida. E quando eu falo, gente, que deu muito certo para mim, tá? Não é soberba falando em dinheiro, eu tô te falando na minha área, em todas as áreas da minha vida. Em relação à felicidade que transborda quando você tem Deus no coração, a simplesmente não te fazer falta algumas coisas que eu já dei de exemplo. Eu parei de beber, parei de fumar e tal, e não me faz falta porque Deus me completa, sabe? Quando a gente fala em prosperidade, a prosperidade ela abrange todas as áreas com Cristo. Claro. Não é uma área só. Você não está aqui para receber bênção de dinheiro. Não é isso que Deus quer para você. Se vier, glória a Deus. Glória Agora a Deus. também É isso aí. repasse É isso aí. essa semente. É muito gostoso, sabe? Ouvir, entender, interpretar isso para a vida cotidiana é muito gostoso. E de verdade, eu quero ir mais vezes lá na Escola Bíblica Dominical. A sua esposa falou muito bem, foi muito bacana.
Mas eu espero aí o convite, quando tiver pastor Zenaldo Sim, lá, vou avisar. a Vamos gente avisar. aprofundar aí mais um pouquinho esse entendimento. Teve uma coisa que você falou lá atrás que me marcou. A gente tem que estar preparado para quando as coisas começarem a acontecer. Isso só vem através do estudo. Sim, verdade. Você me falou isso. Olha como é que isso é Alicerce, benção, né? tá Glória a vendo? Deus, glória a Deus. E isso ficou marcado e cada vez mais eu tenho buscado esse entendimento para eu estar preparado e não cometer erros pensando que é Uhum. algo saudável, porque pegadinha tá aí. Né? O inimigo faz pegadinha desde o começo, né? Desde o começo. Né? Sim. Desde o começo. Ele fala lá do encontro de... Ele vai abordar a Eva, né? É verdade que Deus disse que Uhum. não pode comer de todas as árvores. Aí ela, não. Ele sabia, né? Sabe. Mas então as artimanhas dele até hoje tem. E se a gente não conhecer a palavra, a gente é feito de E patinho. quanto mesmo, mais cai de a patinho. gente tá com essa prosperidade, de felicidade, mais ele quer atrapalhar. Ele quer tirar desse eixo. Então tem que... Léo, eu tava falando com uma pessoa que foi visitar, a gente tava trocando as ideias sobre essa questão do mundo espiritual, né? E como a gente precisa estar mais atento, mas ao mesmo tempo não ser extremista, né? Porque tudo na palavra de Deus tem que ter equilíbrio. Você não pode simplesmente ignorar um mundo espiritual que existe, porque está na palavra e a gente sabe, a história humana mostra isso, evidencia isso. Por outro lado, você não pode também achar que tudo que acontece na vida é por conta disso, né? Porque senão você acaba desequilibrando mesmo. Mas eu estava dando um exemplo a ele, eu digo, olha, vamos imaginar que tu conhece o teu trisavô, Ninguém conheceste? conhece, né? Aí ele falou, não. Eu falei, Satanás conheceu. Verdade. Aí ficou, digo, eu não estou dizendo que eu não estou querendo dizer que o teu trisavô teve qualquer relacionamento, só ele fica como observador. Então nós não sabemos quantas gerações vêm depois de nós, mas ele está convivendo conosco. Então veja, ele conviveu lá no Jardim do Éden, ele viu o comportamento de Adão, de Eva, dos seus descendentes, toda essa história da humanidade, sabe? Quando o teu trisavô vivia, ele estava lá observando comportamentos, acompanhando os antecedentes de Léo, como é que se comporta, qual é a cultura, o que conhece. E ele observa para quê? Para atacar. Não é, ele é estrategista. Então, por isso que a gente precisa valorizar um pouco essa questão dessa guerra espiritual para a gente, sabe, não cair tão fácil, porque a coisa é assim, é bem complicada. Foi Né? até mencionado na BD passada, né? A questão dele é ir contra a igreja. Sim. Então ele perseguiu os cristãos. Mas chegou um tempo que ele entendeu que não, peraí, não adianta, a igreja não... Mas aí ele perseguiu e surgiram mais cristãos. Sim. Mas aí, peraí, agora não. Agora Muda, eu vou me juntar com eles. Eu vou fazer um negócio diferente, né? Então, não é para nós termos medo. Porque não precisamos ter, porque quem está conosco, que é o Senhor, é muito maior. Mas é só pra gente entender bem essa questão, porque não é fácil mesmo. Né? Acho que pode ser até um papo aí pra gente tocar no próximo, É né? interessante. Batalha espiritual, nos negócios, na família, Sim, nas finanças. Eu mesmo tenho aí muito testemunho para contar em relação a isso. Perfeito. Acho que a gente pode estar marcando, né, amor? Verdade, é um conteúdo bem rico, né? Bem rico. Muito Gente, a gente vai ficando então por aqui. Eu queria mais uma. Foi voando. Foi mais de uma hora, né? Foi. Queria agradecer mais uma vez, pastor Zenaldo, pela entrega de sempre, sabe? De verdade, pastor. Sou um cara que já mora no meu coração, embora a gente tenha, eu acho, se visto pessoalmente 3, 4 vezes. Sim. Mas é aquilo, a gente transparece, a gente transpira, né? Quando é do bem, quando é coisa boa. Glória a Deus, irmão. E fica aí o nosso convite para sempre a gente estar trazendo uma palavra que a gente consiga transparecer aí para quem nos assiste, uma maneira da gente acalentar esses coraçõezinhos. Né, Amém. pastor? Benção. Obrigado. Glória a Benção. Deus. Deus continue abençoando vocês todos. Vamos terminar com uma canção. Terminar com o hino, então. Deus abençoe a todos aí, gente. Amém. Compartilhem, dê um like, se inscrevam. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar,
Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Gente, Glória a Deus. dedico esse episódio também ao meu filho, Leandro Filho, que hoje faz aniversário, dia 26 de maio, né? E fiquem todos com Deus. Até a próxima. Espero na próxima quinta, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau. Amém.